Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafaela Ferreira e vamos dar início a mais um De Cara para o Mundo agora, que é um projeto da Magnífica Mundi, da Universidade Federal de Goiás. E o nosso objetivo aqui é quebrar um pouco dessas barreiras nesse período de isolamento social. Então, é um aproximar, mesmo estando longe. E hoje, no quadro Língua de Navalha, vamos falar sobre a luta pela educação popular, desse movimento e das experiências dos nossos convidados com essa temática. Para isso, vamos receber a Luísa Beltrão, que é graduada em Letras, mestranda em Linguística e membro do BIA. O Elson Barros, estudante de Educação Física da UFG e também membro da Magnífica. Aqui com a gente também está o professor Paulo Vinícius Mascote, professor de História no UFG, professor do cursinho popular Dirce Machado e idealizador do Clube Cine Ismael Silva de Jesus, né, do IF. E para fechar com chave de ouro, o Igor Barreto, membro da Magnífica e do Cine Clube também, estudante de jornalismo da UFG. Então, boa tarde para vocês e muito obrigada por aceitar nosso convite. Aí eu quero deixar também um lembrete já agora, que depois da nossa transmissão, às 16, o Cineclube também vai fazer uma transmissão, né, e um debate ao vivo lá no Instagram. Aí, se vocês quiserem emendar, quem está aqui, quem está assistindo. E, para começar, é só a gente apresentar, né, vamos para uma apresentação, vamos começar com a Luísa? Oi, gente, como vocês estão? Já fui muito bem apresentada, mas vou me apresentar. Meu nome é Luísa, faço mestrado em Linguística. Eu pesquiso sobre o memoricídio do corpo político de uma guerrilheira goiana. E como já foi dito, tenho alguns anos participando de projetos de educação popular. E atualmente eu sou militante do MUP, que é Movimento por uma Universidade Popular, que está começando uma fração agora na pós-graduação, e que também tem o apoio do MEP, que é Movimento por uma Educação Popular, dos secundaristas. Elison, pode se apresentar? Olá a todos, a todas. Então, eu sou estudante de Educação Física, né? Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Eu atualmente sou coordenador nacional, da Executiva Nacional, estudante de Educação Física, e venho, né, aí trabalhando com a Coletiva Magnífica desde o meu início da graduação, em 2016. A gente tem um projeto de Educação Física para o Cerrado, né? Que é, na verdade, um pequeno projeto dentro de um projeto maior, né? Que é o projeto Terra Encantada. Então, a partir daí, a gente começou as aproximações e tenho muita felicidade de estar compartilhando espaço com vocês, professor Newton, em longa caminhada. Espero poder contribuir e estar presente nesse espaço também. Professor Mascote, não quer falar? Então, pessoal, satisfação estar aí com todo mundo nesse debate sobre educação popular. Obrigado aí pelo convite. Sou um fã de carteirinha da Magnífica Mundi. Satisfação estar aí todos os integrantes, Nilton, quanto tempo. Aí a Luísa do MUP também, o Ellison, do movimento estudantil. Muito legal, minha história vem do movimento estudantil. Atualmente eu não estou no IFG, estou fazendo doutorado em História lá na USP, mas ficando mais em Goiânia. E em 2010 a gente realizou na UFG, né, um seminário internacional sobre educação e extensão popular. Então, é muito legal a trajetória que esse movimento, que a educação popular, seja na comunicação, na educação, no direito, tem. Muito bacana. Igor? Oi, gente, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Bom dia, pessoal, obrigado pelo convite, mais uma vez. Só acrescentando, né, a apresentação foi boa, eu gostaria de tirar o estudante de jornalismo, mas não dá. Eu também sou funcionário da educação no município de Goiânia, né, e a minha história com a educação popular vai coincidir um pouco com a do Ellison, né, a gente vai de visões diferentes, mas a gente acaba trabalhando junto por muito tempo no Terra Encantada. Obrigado mais uma vez, bora lá. Bem, para começar mesmo, eu só queria fazer uma apresentação geral do que seria a educação popular, né? O que é esse movimento e como que essa luta pode envolver outras lutas, né? Aí,
Não sei, vocês também têm preparado fala, e quem quiser ir falando pode ir, vamos fazer uma conversa. Se alguém quiser iniciar agora. É bacana essa discussão da educação popular, partindo, inclusive, de dentro de movimentos da universidade, porque começa a se pensar o próprio sentido da educação e da universidade. Ou seja, uma educação nós temos uma educação que pensa a emancipação, a liberdade das pessoas, resolver os principais problemas sociais do nosso país, ou nós queremos uma educação para a erudição individual, do indivíduo, ou mais ainda, estruturas educacionais que sirvam à manutenção das coisas como estão. Então, a gente tem um país tão desigual, na nossa cidade, no nosso bairro, tudo tão desigual. Aí, tipo, a gente vai estudar para quê? Para que vai ser essa escola, essa universidade? Então, acho que quando os movimentos de educação popular vêm justamente no sentido de falar, olha, educação tem que servir para romper com o que está colocado. Nós precisamos de uma educação que não tolere as pessoas viverem na rua, morrerem de fome. Então, nós queremos uma educação para adaptar ou uma educação pura. Então, a educação popular inicia muito, vem muito nesse sentido de compartilhar conhecimento usando justiça social e a interação desse estado de coisas. Luísa? Sim. E uma questão que sempre fica, e é uma questão que eu sempre falo para os meus alunos, por que nós precisamos de uma educação popular, né? Por que a gente precisa de projetos que nos levam a repensar a educação, né? E isso já indica que a nossa educação não serve à classe trabalhadora, certo? Então, eu acho que também um dos grandes pontos, como o Mascote bem disse, da educação popular, é uma educação que rompe com esse engessamento social de reprodução do que já está posto, do que já está dado, é uma educação problematizadora, é uma educação que ela não fica tão somente restrita às quatro paredes da sala de aula, porque é uma educação que pode acontecer em vários ambientes, em vários contextos, e é uma educação que prima, sobretudo, pela consciência individual dos sujeitos dentro da coletividade, né? Uma educação realmente problematizadora. Basicamente é isso que eu entendo também. Igor, Edson, quiserem falar? Edson quer complementar alguma coisa do que os meninos disseram? Então, acho que eu vou fazer uma fala um pouquinho mais extensa e apresentar algumas coisas. Também é um pouco da trajetória da Magnífica, né? A gente teve a oportunidade, no ano passado, inclusive o Igor aqui, né, vários integrantes aqui do grupo, também foram numa viagem que a gente chamou do Eixo Rio-São Paulo, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer, foi bem no período eleitoral, na verdade não foi ano passado, né, foi ano retrasado, e aí foi um período muito conturbado, né, plenas eleições, a gente teve a oportunidade de conhecer a Escola Florestan Fernandes. Então, para mim, foi um verdadeiro sonho conhecer lá, né, o que lá é de avançado em termos de cultura, história e proposições críticas, né, de uma magnitude assim que a gente realmente não está acostumado a ver. E aí trazer um relato de alguma coisa mais orgânica, pelo menos é a minha colocação, que foi a vivência que eu tive, né, eu estava com a Ludmilla, a gente ficou encarregado de falar com o pessoal, lá em Belfor Roxo, né, então foi uma comunidade, a gente foi lá ver justamente a iniciativa de um cursinho popular, e eu acho que convém trazer isso, porque é a materialização do que a gente está pensando como educação popular, né? Então, a gente foi lá, e aí em Belfor Roxo, conheceu esse projeto, então a gente conheceu os professores, conheceu cerca de 5 a 7 alunos, que devagarinho foi trazendo como que era a realidade deles, né? A escola, na verdade, é uma parcela da realidade deles. Então, a coisa que eu quero destacar, geralmente, que é o trabalho, né? O trabalho, ele é um elemento fundante na vida dessas pessoas. E eu acho que quando a gente pensa em educação popular, a gente não está pensando só necessariamente em jovens, mas em adultos também, né? E aí, entrando na educação de jovens e adultos, tive uma pequena experiência, aí já é dentro da UFG mesmo, dentro do curso, né?
do meu estágio, eu tive na Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é ali no Universitário, é o maior centro daqui de Goiás, que oferece educação de jovens e adultos na manhã, tarde e noite, né? Mas, enfim, retornando à experiência e tendo como trabalho um elemento fundante na vida dessas pessoas, a gente nota que são estudantes e pessoas, né, que têm uma dificuldade muito grande em estar pensando aquela realidade dele a partir de uma estrutura teórica, né? Então, essa manipulação da teoria a partir da realidade dele, ela é muito difícil, e eu acho que uma educação, propriamente essa educação que a gente pensa, é uma educação que faz essa transmutação, digamos assim, que é a praxis, né? Você pensar um movimento dialético no momento que eu tenho uma prática, né? Eu submeto ela a uma teoria, eu penso essa prática, a partir daí eu tenho uma nova prática, ou uma prática mais consciente, digamos assim. E aí foi isso, né? Então, a gente conhecendo essas pessoas, os professores nos relataram que nessas comunidades você tem um outro obstáculo que é o próprio tráfico, né? Então, ironicamente, e na verdade é até meio óbvio isso, o tráfico ele costuma recrutar desses jovens os melhores, né? Então, a gente pensa em jovens que, sei lá, quer mudar de vida, né? Então, é aquele jovem que está empenhado, ele vai ser empenhado no esporte, ele vai ser empenhado na escola, e ele também vai ser empenhado no tráfico, né? Então, infelizmente, ele acaba sendo cooptado ali e tal, justamente pelas habilidades, seja por cálculo, seja por comunicação, seja por uma habilidade corporal que seja pelo dinheiro, óbvio, né? Então, se mostra isso como um atalho para ele ali. Então, é uma coisa que os professores e alunos lidam, né? E os professores lidam com isso de uma forma um pouco ácida, né? Porque deixa de ser um movimento de oposição, como se diz, os professores querendo levar as crianças e jovens por um lado e o tráfico querendo, né, tá trazendo para outro ali. Mas a gente sabe que isso é um subproduto do capital, né? Não esquecendo de fazer essa crítica. Então, outras questões, né, que são inerentes a isso. Então, como eu disse, o trabalho sendo um elemento fundante da vida dessas pessoas, a gente lida ali, por exemplo, com o cansaço dessas pessoas, a gente lida às vezes com desinteresse dessas pessoas, né, e a evasão, né. Então, quando a gente está falando de uma iniciativa popular, até os próprios professores, você tem uma relação tênue ali, porque você tem uma questão de valor, né, você tem essa questão, como eu disse, de ameaça. Então, uma coisa que a gente está falando aqui, que é do ponto de vista narrativo, ele se manifesta do ponto de vista objetivo, né, do ponto de chegar ao traficante e falar, ó, o senhor faz um belo trabalho aqui, mas a gente não quer que o senhor faça esse trabalho mais, né, ou a senhora, professora. Então, isso é alguma coisa muito relevante. E desse ponto de vista também dos alunos, então, essa questão dos alunos estarem trabalhando ali e tal, e essa receptividade dos professores, ela exige muitas relações que elas são específicas, e uma coisa que geralmente ajuda, e também é a característica da educação popular, mais especificamente do cursinho popular, é a questão do território, né? Então, eu devo acrescentar aqui que a Magnífica vem me trazendo muitos conceitos, assim, a própria territorialidade, a colonidade, enfim, o conceito de rede de comunicação e de território. Acho que são dois conceitos que, até então, no meu curso não se discute isso. E eu acho que para pensar em educação popular, a gente tem que pensar em território. E para pensar esses professores, a gente também tem que pensar território, porque a formação deles, ela tem que necessariamente passar por esses percalços, digamos assim, que se encontra, por exemplo, numa comunidade ou na periferia, né? Então, até costumo brincar, e aí eu não posso deixar aqui de saudar e citar o MTST, né, o movimento do Sem Terra, o MTST e o MST, né? Então, eles têm iniciativas de educação que, ainda bem, né, são das mais pioneiras no nosso país. E aí é interessante que, na verdade, a luta por moradia não é a luta pelo espaço físico conhecido como um lar, como uma casa, né? Na verdade, é o exercício político deles, de que para eles é um direito e de que para o Estado é um dever, né, que é a garantia da moradia. Então, o que eu quero dizer é que, uma vez que não é uma rede, né, que impede esse sujeito, esse cidadão de ter dignidade, que ela envolve desde a falta também de educação, né, que acaba desembocando na falta de um emprego digno, que acaba desembocando na falta de elementos, né, que um emprego digno daria, dentre eles a casa própria, e uma vez tendo ou a casa própria ou o aluguel, você tem ali uma qualidade de vida, né? Então, como que esse morador lida com a eletricidade, como que esse morador lida com o saneamento básico,
como é que esse morador lida com o lazer. Então, é uma série de fatores, e aí, como eu disse, a educação é um desses fatores, né? Então, acho que dá para fazer uma comparação no sentido de que, do mesmo jeito que para um militante ou para um cidadão que está no movimento pela luta pela moradia, que lhe é concedido, por exemplo, a casa não é suficiente, uma educação que a gente conhece, de um cursinho convencional, uma educação dada em um bairro, né, nobre, ela não cabe num lugar como esse, ela não cabe na periferia, né, e aí a gente pensa elementos, por que que não cabe? Então, aí entra a questão do território que eu falei, né, então, mesmo que no limite ali ela fosse acessível para essas crianças, essas pessoas que darem essa educação não operam numa lógica que dialoga com quem são essas outras pessoas, no caso dos alunos, né? Então ali com certeza você teria problemas que potencialmente inviabilizaria isso, por exemplo, problema de disciplina, né? Condutas ali desses alunos se passando como inaceitáveis para esses professores, problemas de identificação, né, dos professores e alunos. Então, na verdade, e aí entrando nessa questão, ainda tendo um território como um eixo, né, a gente pensar que uma educação dada ali naquele território, e aí também eu salvo do professor Nilton, né, que sempre trouxe isso, iniciativa da Rádio Noroeste aqui no bairro Morada do Sol de Goiânia, eu moro nesse bairro, então ele sempre falou isso, da questão do morador, do cidadão, ter direito a direitos, né, que a gente brinca, mas ter direito a garantias básicas de qualidade de vida, dentre eles lazer, dentre eles moradia, dentre eles saneamento básico, segurança, educação, no território de onde ele vive, né, e mais que isso, uma educação que dialogue com ele. Então, como eu disse, a gente tem alguns princípios, assim, dessa educação, que eu noto que são muito importantes e a caracterizam, como, por exemplo, a questão da história, né, então você tem uma historicidade aí, no sentido cumulativo, né, então, por exemplo, você pensar um conteúdo típico aí, a questão, sei lá, da Revolução Francesa, né, então, no momento que ele está sendo ensinado, no que a Revolução Francesa, que há muito tempo aconteceu, dialoga com a realidade que a gente tem, né, porque com certeza tem resquícios aqui na nossa vida, né, com certeza, certas coisas que a gente já teve, não, a gente não tem mais, né, e com certeza o que a gente tem, a gente não pode ter no futuro, ou a gente pode ter passar a ter no futuro, né, então essa perspectiva um pouco teleológica que a gente fala, então a gente, a partir de um certo interesse de classe, né, a gente já indica o que é necessário ter a partir do que a gente vê como mais necessário, e a gente vê como necessário ter mais iniciativas como essa, iniciativas populares, né, no sentido de realmente garantir, porque ainda dialogando com essa questão da moradia, uma coisa que o pessoal da MTST prega é que pessoas isoladas, que às vezes têm moradia, mas nessas condições precárias, entre eles o alto preço do aluguel, por exemplo, elas sozinhas, enfim, você não tem um movimento, né, você não tem um corpo, mas aí quando essas pessoas se unem, mesmo também passando por uma via precária ali, que é, por exemplo, um assentamento, uma ocupação, você passa a ter um corpo, né, e esse corpo, ele impacta socialmente, e eu acho que o cursinho é isso, né, o cursinho, na verdade, é um pequeno corpo, é uma pequena iniciativa, né, e, na verdade, ele espanta, né, ele espanta porque a gente está acostumado a ter as coisas como mercadoria, né, em termos marxistas, por exemplo, a produção, ela não deixa de estar necessariamente atendendo a necessidade, né, então a água é engarrafada não para ela ser bebida, ela é engarrafada para ser vendida, à medida que ela é vendida, não importa o uso que é dado para ela, né, depois disso. Então, o tanto que às vezes, agressivo você vê um pessoal ocupando um terreno, né, que às vezes eles não pagaram por ele e tal, e também o tanto que, às vezes, subversivo, você vê uma iniciativa de cursinho popular, né, então uma formação de peso, uma formação que, enfim, pode proporcionar uma vaga na Universidade Federal, né, para essas pessoas, sem que essas pessoas fizessem aí um grande pagamento, né, que está se acostumando. Então, assim, você vê algo que a gente está tendendo a ver cada vez mais como mercadoria, você vê isso como um direito sendo garantido. Acho que isso é algumas coisas que a gente pode observar e pode pensar. Igor? Bom, eu acho que o Edson falou aí da questão do trabalho como elemento fundante, né, para as sociedades que a gente vai trabalhar. E isso é interessante porque eu acho que é uma coisa central na questão da educação popular, pensar que existem diferentes formas, diferentes visões, não é todo mundo que como ele disse,
A gente trabalha com jovens, a gente trabalha com adultos, a gente trabalha com crianças, né? Então, quando você pensa, por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela acaba sendo uma coisa homogeneizante, né? Ela cria ali um padrão de educação que vai ser repetido no país inteiro. E aí isso me lembra uma coisa interessante, que é A BNCC também, né? Hã? BNCC também, né? BNCC também, a Base Nacional. De fato, talvez até mais, né? E aí isso me lembra um pedaço da música da Bia Ferreira, Cota na Esmola, que ela fala que ela vai, aos poucos, ela vai aprendendo que se a passagem é R$3,80 e eu só tenho R$3, e aí ela interrompe. Então não vai ter pão, né? Então é isso, é pensar que você tem que fazer uma educação voltada para a realidade das pessoas, né? A educação popular, mais que qualquer coisa, ela precisa trazer essa crítica e as especificidades de cada comunidade que se trabalha. Então, o Edson falou do cursinho como sendo um corpo, né? É uma forma de organização social mais do que uma forma de ensino. Porque a gente vê educação, principalmente quando você está trabalhando na educação formal, né? No meu caso ali, eu estou em contato com a educação da Prefeitura de Goiânia e também com a educação do IFG, daqui de Goiânia também. E aí a gente vê uma educação formal, uma educação técnica, uma educação para formar trabalhadores braçais, né? E aí, quando a gente pensa em educação popular, a gente precisa justamente sair disso, técnico, disso que é mecânico, como o Edson falou sobre a Revolução Francesa, entender além o que significa isso, né? Não só decorar as datas. Pô, a Revolução Francesa aconteceu em 1798. Aham. E aí, né? Então, você entender para que serve isso. E, assim, pensar de uma forma crítica a educação, né? Ele falou também sobre a possibilidade que os cursinhos trazem, né, levando mais para o lado dos cursinhos populares, que é da classe trabalhadora ingressar no curso superior, né, em uma universidade federal. E ele falou, sem fazer um grande pagamento. Esse é um ponto também que a educação popular, ela tem que tratar sempre. Tipo, a educação, ela não pode ser um investimento, sabe? A educação, ela tem que ser base na nossa sociedade. Mas, assim, depois da exposição do Edson aqui, eu fico até com vergonha de falar, porque falta o preparo, né? Mas, para começo, é isso. Eu jogo a bola para vocês de novo, para ver o que mais onde eu posso contribuir depois. Luísa, você queria complementar? Eu quero sim, na verdade, eu fiz até umas marcações aqui, que os colegas estavam falando, e enfim, né? Primeiro que eu tô tentando segurar, porque eu fico muito emocionada com essas coisas, porque para mim é um privilégio, assim, poder ouvir quem luta e quem pensa a educação popular, assim, sabe? Quem decidiu viver isso realmente na pele. Enfim, falando sobre isso, sobre a questão dos lugares, né? A educação popular, como o Ellison, né, disse, ela faz exatamente isso, né? Primeiro que a educação popular, ela serve aos corpos geopoliticamente marcados, porque é diferente dessa educação que a gente encontra nesses cursinhos que colocam profissões de maneira mercadológica, né? Nós aprovamos para a medicina, nós fazemos isso. Na verdade, a proposta do... Minha cachorra está latindo, gente, desculpa. Na verdade, a proposta do cursinho popular é fazer com que o aluno pense para além desse ingresso na universidade, né? Quando o aluno consegue olhar para o lado, como os demais colegas disseram, e consegue fazer a leitura da realidade em que ele vive, consegue aplicar uma significação sobre aquilo, né? Eu tive muita dificuldade enquanto professora de literatura, que foi o campo que eu mais atuei nos cursinhos populares, porque os meus alunos, que, como vocês disseram, vêm de uma realidade que trabalhava o dia todo para estudar à noite, tem uma grande evasão. Os alunos iam de bicicleta, né? Quando eu dava aula ali o prédio era veterinária. Eu dava aula no CFG nessa época. Eles iam de bicicleta, 2, 3 setores, sabe? À noite, depois de trabalhar o dia todo, sem janta, sem tomar banho.
entendeu? Então, como promover, então, essa questão, essa literatura que que fizesse sentido na vida deles, que promovesse essa educação com qual eles poderiam romper com todas as violências naturalizadas pelo sistema, né? Qual o sistema que a gente vive, né? Que é o sistema capitalista, que mata todos os dias, né? Que silencia todos os dias. Então, era algo muito... Não sei nem adjetivar para vocês, mas é exatamente isso que o ponto principal realmente são desses corpos geopoliticamente marcados, né? E, e é isso, gente, é uma luta, sabe? E uma luta que promove redes, né? Que eu sempre falava para os meus alunos. Quando vocês estiverem aqui no meu lugar, vocês vão estar ensinando outras pessoas, porque eles falavam, professora, como que eu te pago por isso? Eu falo, o meu maior pagamento é que vocês façam isso para as outras pessoas e que juntos a gente forme essa corrente de luta, de resistência, de emancipação da consciência. É basicamente isso. Professor Mascote, se não quiser falar. Então, pessoal, partindo aqui de alguns elementos que já foram colocados, né, na discussão, pensar uma educação que construa uma nova hegemonia, entendendo que essa educação que nós temos hoje, essa educação formal, ela surge a partir das revoluções burguesas como forma de consolidar interesses da classe dominante, da burguesia, e consolidar isso tanto formando quadros técnicos e gestores para a burguesia, quanto formar a força de trabalho necessária para ser explorada. Mas, além disso, de formar também a subjetividade que normalize esse tipo de sociabilidade. Então, a educação popular, ela está dentro da escola e ela está para fora da escola. A gente discute educação popular tanto quanto os estudantes estão pensando em formar um grêmio estudantil, quando eles se organizam numa executiva, ou dentro de uma universidade, se organizam num projeto de comunicação livre. Eu me lembro, eu fiz parte muito tempo, ainda participo hoje menos tempo, num projeto de extensão popular da UFG, que é o Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. E o Comunidade Faz Arte surge no bairro ao redor da UFG, ele não surge dentro da UFG, como um projeto cultural, inclusive em parceria com a Magnífica, que é quando se institui uma rádio comunitária lá dentro e a Polícia Federal invade a sede do projeto de extensão, porque era proibido as pessoas do bairro, os estudantes que estão ali envolvidos, constituir um espaço de diálogo livre dentro da comunidade e dentro do bairro. Então, isso é educação popular. São as pessoas se educando também na luta. Depois eu participei de um projeto que é outro cursinho popular, lá no Garavelo, que se chamava Cursinho Popular Dirce Machado, que o nome do cursinho já diz a que tipo de visão de mundo ele corresponde. Dirce Machado foi lutadora de Trombas e Formoso, da resistência pela posse e o direito à terra em Trombas e Formoso. E aí tinha uma galera que fazia geografia na UFG, que fazia letras e que morava no Garavelo. E que fala, galera, vamos fazer um projeto na qual a gente vai dar aula para a galera que não tem condição de pagar um cursinho. E vamos lá para o Garavelo. Aí uma das pessoas conhecia a diretora da escola, que abriu lá os sábados, e a gente batia pé, cada um de um canto da cidade, e uma boa parte de lá do próprio Garavelo. E constituímos o cursinho popular. E ali a gente tinha o duplo desafio entre o estudante que precisava de um determinado conteúdo para entrar, para fazer uma prova totalmente elitista, que é a prova de qualquer tipo de vestibular, mas tinha que ter um determinado conteúdo que tinha que ter passado, e ao mesmo tempo discutir que educação e o mundo não se limitava a entrar numa universidade que exclui mais de 20, 30 mil por ano, que ficam de fora de um vestibular, e se formar e cada um cuidar de sua vida. Porque era discutir que a educação, como está colocada, e a própria universidade, como está colocada, ela pressupõe uma lógica onde as resoluções dos nossos problemas sejam sempre no campo da individualidade.
Então, você vai ter gente que vai se envolver dentro da universidade com extensão, mas uma extensão ligada à lógica de prestação de serviço, na qual a universidade vai lá levar o estudante de odonto para cuidar da cárie da pessoa que mora na periferia e não tem acesso ao dentista. E que pronto, esse é o papel social da universidade e da educação, e aí a pessoa se forma em odonto, monta seu consultório particular e pá, tá com a sua consciência em dia, né? A ideia de que não, de que extensão não é assistencialismo e nem que tem que estar condicionado a uma visão de mundo individualista, de resolução dos problemas de maneira individual. Porque essa perspectiva de extensão popular, que passa por projetos de educação popular, por cursinhos comunitários que tem como professores estudantes de universidades públicas, vai confrontar uma visão de mundo da universidade prestadora de serviço, produtora de tecnologia para os grandes monopólios econômicos e a lógica, inclusive, das empresas júnior dentro da universidade, que é a lógica do empreendedorismo, que é a forma ideológica de se constituir uma subjetividade que normalize o mundo como está, na qual a empresa júnior vai premiar os mais criativos, os mais inovadores. Então, não dá para falar em universidade popular, em educação popular, em extensão popular, achando que empresas júnior, ou mesmo outras iniciativas despolitizadoras dentro da universidade, possam ser normalizadas também. Porque o projeto de educação popular que visa a emancipação, ele vai se colocar contrapondo projetos despolitizadores ou projetos balizados hoje pela ideologia do empreendedorismo. Então, é construir projetos horizontais, democráticos, que não levam à luz aqueles não iluminados, mas que dialoga com conhecimento local, em perspectiva com conhecimento geral acumulado pela sociedade e pela ciência, visando a emancipação e a superação do capitalismo. Nós temos que dar nome aos bois. Essa sociedade que exclui, miserabiliza e coloca a educação a serviço do mercado, como o sentido da vida final sendo o lucro, e sendo o sujeito aquele que vai o responsável pelo seu sucesso ou insucesso, essa sociedade se chama capitalista. E lutar por uma educação popular é lutar pela superação do capitalismo. Gente, se alguém quiser fazer uma intervenção, Júlia. Acho que só pegando o gancho das falas sobre aproximar a realidade dos estudantes para as teorias, né? Eu queria que vocês compartilhassem mais as vivências de vocês. Eu acho que o Ellison podia falar um pouquinho sobre o Projeto Com Sertão. Eu acredito que o Cineclube Ismael também faça parte disso, né? Dessas estratégias de aproximar essas realidades. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, a Luísa também, quais são as estratégias mesmo desse projeto de educação popular para trazer essas realidades para os processos, né? Ellison, se você quiser falar. Então, boa tarde, Júlia. Deixa eu pensar, não estava preparado para falar do Sertão em si. O Sertão, como eu disse, né, a gente fez várias intervenções. Eu acho que o professor ele trouxe de maneira espetacular essa questão do estudante ir, né, livrar a consciência dele e a partir daí voltar para a universidade e tocar os projetos dele, às vezes nem construir o movimento estudantil, às vezes enfim, fortalecer as teorias mais críticas dentro do próprio curso dele. Então isso é uma contradição de marca maior, né, você notar esse academicismo, a universidade como uma entidade salvadora, né, que chega até o campo, no caso até o sertão, educação rural, para revolucionar ou trazer elementos que o Estado não traz, e não é esse nosso papel, né? Na verdade, essas iniciativas a gente teve contato, né, lá no Rio de Janeiro, volto só para dar uma palhinha, a gente teve contato com as pastorais da terra, inclusive, que lutam pelo direito à moradia e tal, e a gente sabe que essa lógica ela não é suficiente, né? Então essas iniciativas elas não são de hoje, são desde lá de antes, mas elas não são suficientes se a gente pensar isso como política pública, né, a responsabilidade do Estado. Rapidinho, então, estratégias, assim, acho que como metodologia,
eu penso que essa questão da educação popular, a gente pode entender o currículo, de forma geral, de uma maneira diferente, né? Então, pelo menos dentro da área da educação física, eu não estou me propondo a teorizar sobre educação popular a partir de um teórico, e sim sobre o que a gente constrói na nossa área, né? Que é a partir da abordagem crítico-esperadora. Então, a gente tem um princípio lá que a gente tenta trabalhar, que é essa questão do conhecimento, né? Na verdade, do currículo, de entender a educação física como mais um elemento para essa criança e para esse adolescente pensar o mundo. Então, e não tem conhecimento X ou Y. Então, por exemplo, a gente pensa aí a questão das lutas, né? As lutas, na verdade, geralmente é um conteúdo meio que encontra barreiras e tal para ser ministrado, por conta justamente desse contato físico, do perigo, né? Só que, na verdade, ela tem um potencial muito grande para ser ensinado desde a primeira infância, né? Coisa que, às vezes, numa educação formal, ou numa escola, ou de acordo com a BNCC, às vezes, eu não teria que ministrar ela lá no ensino médio. Então, na verdade, esse potencial da luta na infância, ele ensina, por exemplo, a criança, às vezes, uma educação corporal, né, para ela identificar o maus tratos, seja dos colegas para com ela, seja de um adulto para com ela, de ela para com os colegas, né, às vezes ela está maltratando os colegas, e nos jogos, né, o formato específico disso de jogos, então jogos de defesa de território, de defesa de território, invasão de território, defesa de objeto, captura de objeto, então são relações ali, e aí eu acho que dialoga muito com a educação popular e precisamente com o sertão, que são relações que as crianças já têm, né? Então as crianças já brincam disso, elas já lidam com a manifestação um pouco rudimentar do que seria uma luta, né? Então, na verdade, a gente só tematiza isso e também leva o que há de mais sistematizado, né? No caso, a questão da defesa do território, a gente pensa o sumô, né? A gente pensa o wrestling, que são manifestações da luta que a gente conhece, né? Hoje, inclusive, manifestações esportivizadas. Então, pensar ela da perspectiva popular, né? Mostrar que as crianças já fazem já uma manifestação disso, né? E submeter isso à crítica, né? Então, a gente tematizar isso, por exemplo, com o sistema capitalista, pensar as lutas como na infância como conteúdo legítimo na medida que essa esportivização às vezes acontece na infância por meio do futebol, né? Então você nota ali o pai colocando a criança para jogar futebol, principalmente os meninos, ou as meninas do balé também, enfim, mas pensando especificamente em futebol. Você pensando nessa carreira do atleta, né? Às vezes é uma coisa que a criança não tem o interesse de estar lá, né? Ela vai fazer aquilo ali para agradar os pais, talvez vai ser mais violento do que a própria luta, porque você tem ali uma questão de competição, né? Você tem a lógica das peneiras ali, a partir dos 7, 8, 9 anos, tem as categorias de base, às vezes pode se manifestar de maneira bem violenta. Tem relatos assim que no momento específico de peneira acontecem coisas como propositais, né? Orientações diretas dos técnicos ou professores de vai lá e machuca o coleguinha X porque ele é o melhor e ele é o que está competindo com você por conta de uma vaga, né? Então, na verdade, o problema é do futebol? Não, o problema é da lógica capitalista, dessa lógica da exclusão mesmo, que são submetidos milhares de jovens, né, e crianças, e coisa que, por exemplo, na luta isso não acontece, na medida que ela é trabalhada a partir de uma perspectiva crítica, né, a gente dialoga muito com a perspectiva espiralada, né, então, nesse momento de uma criança adolescente, ela vai lidar com esse conteúdo de forma bem tranquila, é uma aproximação, né, é uma aproximação, e no ensino médio, por exemplo, a gente pode retornar com esse conteúdo de forma mais elaborada. Igor, se você quiser falar. Só para complementar, por caso de ter alguém acompanhando aí pelo YouTube e não saber bem o que se trata o sertão, né? E a gente deve falar do sertão aqui várias vezes. Sertão é uma comunidade camponesa no interior do estado de Goiás, na zona rural de Alto Paraíso. E lá a gente trabalha com uma escola, que na verdade antes eram 3 escolas, e aí, à medida que foi se precarizando, o governo foi fechando, o governo do estado foi fechando as escolas, e se juntaram todas em uma escola que era a Escola Santo Antônio da Parida, que a gente costuma chamar de sertão sempre, né? O sertão, portanto, é uma escola formal, é uma escola do estado, né? Agora eu não sei dizer se é estadual, se é municipal. Se o velho souber me dizer, ajuda bastante. Só que o sertão tem essa perspectiva popular. Por mais que seja uma escola
pública, uma escola convencional, ela tem essa perspectiva mais popular, né? E aí, isso traz bastante para a gente, é interessante para ver a importância da educação popular na universidade, um movimento de universidade, de educação popular dentro da universidade, né? Porque a gente consegue notar pessoas saindo formadas, que mesmo que vão trabalhar ali com base na BNCC, na LDB, essas pessoas vão poder trazer uma formação específica e necessária para aquele local onde ela vai trabalhar. Então, por exemplo, isso poderia ser aplicado na escola onde eu trabalho, que é uma escola de periferia, onde a gente trabalha com educação de jovens e adultos, né, no horário que eu trabalho. Mas, enfim, é interessante pensar o sertão nessa perspectiva da formação de um professor, de um profissional que vá pensar ali no trabalho dele, mesmo que seja um trabalho formal, uma visão diferente e que quebre essas coisas, que quebre esse sistema de pensar que é hegemônico, né? Mas, enfim, basicamente era isso, eu não tenho mais para complementar sobre... Aliás, a Júlia tinha perguntado sobre para a gente contar um pouco das nossas vivências, né? Então, basicamente, eu, com quem está acompanhando deve ter percebido, eu não sou o único aqui que não tem formação voltada para a educação, né? Por mais que em um outro momento a gente possa falar de jornalismo como formação, como meio de formação, eu não sou o único aqui que não tem esse preparo da educação, não tem um embasamento teórico para a educação. E aí a minha história com a luta pela educação começa ali em 2015, 2016, a época do golpe, né? E aí eu entrei no movimento estudantil em defesa da universidade pública, e depois disso acabei conhecendo o Sertão, com a Magnífica Mundi, que foi fundamental para mim. E aí a gente conheceu outras experiências muito interessantes também, que é a experiência das escolas Família Agrícola, em Goiás, em Uirapuru. E aí, talvez por uma ironia do destino, talvez não, eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação e agora eu fui trabalhar no IFG, que é na Rede Federal de Educação também, né? Então, apesar de não estar estudando especificamente uma licenciatura, um curso voltado para a educação, essas questões da educação acabam perpassando minha história recente. E é uma coisa muito cara para mim, né? Porque, se eu não me engano, foi o Mascote que falou, de como esse processo do vestibular ele é excludente, né? E aí eu entrei na UFG num momento que acabou o vestibular, primeiro ano sem vestibular, e aí talvez por isso eu tenha conseguido entrar, né? Porque aí já não tinha mais os cursinhos que eram pré-vestibular, não estavam preparados para formar alunos para ocuparem aquelas vagas, para comprar aquelas vagas, né? E aí isso é uma coisa muito importante para mim, sabe? Porque eu vejo, hoje já tem os cursinhos, pré-ENEM agora, né? E agora também que tem esses cursinhos pré-ENEM, eu vejo também a classe trabalhadora mais excluída novamente do processo da educação, né? Do processo de entrar no curso superior, que não necessariamente é o processo da educação. Mas eu deixo o restante aí com vocês. Eu acho muito interessante a sua fala, Igor, porque nós estamos falando de projetos, né? Projetos que não estão vinculados necessariamente aos documentos de Estado, por exemplo, a BNCC, essas coisas todas, né? Então, a gente segue procedimentos que rompem, né, com essas adesões que o Estado muitas vezes impõe aos trabalhadores da educação. E aí a gente chega num ponto que eu acho muito interessante a gente pautar, por quê? Porque, primeiro, né, diante da fala de vocês, é importante marcar os cursinhos populares e os cursinhos assistencialistas, né, que a gente vê muito, que tem essa diferença, né. Pautar outra questão que vocês falaram bastante, que é a seleção, né, para a universidade, porque nós do MUP defendemos o acesso irrestrito à universidade, porque tudo que seleciona exclui, né?
Não, você pode decidir se é um processo seletivo ou se é um processo exclusivo, né? Um processo de exclusão, enfim. Então, isso já rompe com a nossa perspectiva de educação popular, né? E aí, como pensar, porque eu dei aula muito tempo no CFG, morando aqui em Trindade, atrás da Coca-Cola, à noite. Então, eu voltava com os meus alunos. A gente passou de tudo, gente, de assalto, fome junto, tudo. Mas, enfim, como pensar isso dentro do ambiente escolar formal, né? Teve uma situação que eu acho interessante mencionar, que eram 3 alunos, esses 3 alunos estavam atrasados, né? Porque eu sou a professora que memoriza o nome de todo mundo. E os 3 alunos estavam atrasados. O que aconteceu? Esses meninos chegaram, eu deixei eles entrar, evidentemente, né? Porque é ilógico você barrar aluno de entrar em sala, mesmo se eles estiverem atrasados. Nós, enquanto professores, não sabemos o que aconteceu. E outro ponto da educação popular é que a classe trabalhadora entende as reais necessidades da classe trabalhadora nessa dialética, né? Enfim. E os meninos se atrasaram, por quê? Porque eles tinham encontrado um cara na Praça da Feira, que era 2 quarteirões abaixo da escola, que tinha acabado de ser morto por homofobia. Então, eles estavam filmando o cara que estava agonizando para morrer e vieram me mostrar o vídeo. Então, assim, a gente vive num cenário, mais uma vez, nesses corpos geopoliticamente marcados com a naturalização da violência. E como nós vamos romper esses documentos de Estado que querem colocar um cabresto nos professores, né? Que é o Escola Sem Partido da BNCC, que foi um documento muito bem elaborado, no sentido de muito bem tramado, muito bem amarrado, para que a gente não perceba o quanto aquilo é manipulador, o quanto aquilo é excludente, né? É um documento que não nos representa, não representa a educação popular. Fora isso, deixou de fora a questão da identidade de gênero, várias coisas. Nesse discurso de afetividade, enfim, mas a gente tem que buscar esse algo além do discurso, né? Quais são nossas ações? E aí, para responder mais pontualmente a Júlia, o que eu fiz, né, com o conteúdo de literatura que os meninos não gostavam, que os meninos não tinham essa cultura de leitura, porque na escola onde a gente trabalhava sequer tinha uma biblioteca. Aliás, a aula que eu dava para eles era na biblioteca, enquanto os outros alunos iam na biblioteca, enquanto se refazia o repasse dos livros. Como é pensar essa educação popular dentro da escola formal? Então, Júlia, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer esses elementos do cotidiano dos alunos e mostrar que, na verdade, eles podem partir, eles não só podem, eles devem partir da realidade deles, né? Como que eu vou falar de um realismo do movimento literário e vou lá no Cortiço, Aloysio de Azevedo, que é excelente, não é um descrédito, não. Mas como que eu vou impor essa leitura para eles? Então, eu comecei a trazer coisas que eles já consumiam, Facção Central, Racionais, porque isso também é realismo, isso fala da realidade deles, e assim eles entendiam melhor o que esse tanto de teoria queria dizer. É basicamente isso. E que também é literatura, né? É poesia. Facção Central e Racionais é poesia, sim. Inclusive, eu tenho fé que um dia nós vamos estudá-los nos livros de poesia e de literatura. Professor Mascote, se o senhor quiser complementar. Não, senhor é sacanagem, hein? Bom, falar um pouco da experiência do projeto de extensão popular que eu estou atuando agora, né? Que é o Cineclube Ismael Silva de Jesus. O Cineclube homenageia um estudante que foi assassinado pela ditadura militar, era estudante do Colégio Estadual Pedro Gomes, morreu com 17 anos no batalhão do Exército do Guanabara, no início dos anos 70. O projeto surgiu a partir de uma galera de estudantes que tinham passado, tinham aula comigo, e a gente vinha dialogando há algum tempo.
E aí pensamos que cinema era algo que todo mundo interage mais. Então, a gente podia partir de um debate de cinema e estar fazendo uma sessão por mês de debates. Só que logo depois surgiu a discussão de que, se fosse para a gente debater filme por debater, por erudição, ou só porque a gente gosta de filme, não precisava muito da gente fazer isso, porque isso já tem pra caramba, em um monte de lugar. Então a gente começou a pensar que o cinema, o debate sobre vídeo, podia ser um instrumento importante de reflexão sobre as contradições do mundo que nos cerca. E aí, então, foi daí que a gente começou a pensar as mostras, e a primeira mostra que a gente fez no ano passado foi a mostra que era cinema e trabalho. Então, a gente começava a pensar temáticas e relacionar com o mundo do trabalho. Então, teve a seção mulher e trabalho, teve a seção arte e trabalho. E com isso a gente começou a chamar também, para debater os filmes, representantes de movimentos sociais, professores da própria instituição, e acabou que o Cineclube se estabeleceu, então, em 2 núcleos, um lá no IFG Goiânia Oeste e outro no IFG Goiânia Centro. Ele envolve galera que não é estudante do IFG, e nosso próximo passo agora é o quê? É fazer com que as atividades ocorram não só dentro do IFG, porque hoje elas ocorrem dentro do IFG, a maioria dos participantes são estudantes bolsistas, são estudantes que moram na periferia, mas a gente quer estar em outros lugares também. E aí, nosso próximo passo, estamos em diálogo com o pessoal do Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus, é o mesmo nome do Cineclube, que é uma escola na Vila Mutirão, e aí estamos em diálogo com educadores, a ideia é que a gente estabeleça. Uma das coisas fundamentais do Cineclube foi quando a gente constituiu coletivamente uma carta de princípios, que alguém pode falar, para entrar no Cineclube é só gostar de cinema? Não, a gente ficou meses e meses debatendo até aprovarmos o que nos faz estar no Cineclube. E o que nos faz estar lá é uma arte popular, é a cultura popular, é a perspectiva de discutir uma arte engajada, resgatando um pouco das iniciativas de cultura popular que tiveram nos Centros Populares de Cultura da Uni nos anos 60, uma lógica de cultura e arte para a liberdade, para a libertação, ou seja, a nossa carta de princípios é um projeto de arte e cultura enquanto uma crítica radical da sociedade, do modelo de sociabilidade existente. E toda quarta-feira, durante a pandemia, nós estamos fazendo, às 18 horas, debates também com militantes, movimentos sociais, professores, os estudantes do Cineclube, debatendo vários filmes. É isso. Professor Newton disse que queria falar. Pode ficar à vontade. Não, eu só queria sim fazer uma pequena provocação. É bem interessante ver essa juventude comprometida com coisas interessantes, com narrativas bem construídas, com práticas muito consequentes, né? Agora, para reforçar um pouco o meu isolamento, para acalmar minha alma, eu queria saber das 4 pessoas, que mundo eles visualizam após essa pandemia? O que mundo a gente sonha, assim, do ponto de vista consequente, né? Porque a gente fez críticas duras todas ao capitalismo. O capitalismo está na origem dessa crise. Nós vamos sair e voltar novamente, especificamente, para relações antigas. Aí eu queria ver de vocês jovens para confortar minha alma aqui na minha prisão domiciliar. Antes de responder, é bom que o professor já faz um gancho com o Rodolfo, que perguntou, né, se a educação popular é viável durante essa crise de saúde, né? Vocês acham que através de AD seria possível? Bom, pensando talvez... eu peço licença, na verdade, né, para comentar um pouco a partir da minha área ou a partir do meu contexto, que ainda é a questão da universidade, como estudante, né? Mas, bom, vamos lá. Eu acho que para essa questão da crise, a gente vem pensando muito na questão de saúde. Eu acho que, como eu milito pelo movimento estudantil, eu tenho, digamos, uma responsabilidade quanto a isso, e eu noto que
tanto regionalmente como nacionalmente, a gente tem essa lacuna, né? A gente não sabe debater saúde a partir de um viés não somente biológico, né? Isso que o professor trouxe, o capitalismo, ele está no seu... Na verdade, as crises do capitalismo parecem acompanhar, né, as grandes pandemias na história. A gente nota isso, e a gente nota essa pandemia se manifestando de formas diferentes, do mesmo jeito que foi, né, a gripe espanhola, por exemplo, aqui no Brasil, se manifestou diferente, né, hoje o Brasil vem se manifestando de forma diferente também, então está totalmente relacionado à conjuntura e os valores que a gente vem cultivando aí, os valores da ordem, os valores da justiça, quanto os valores humanitários a gente vem vivendo uma decaída aí cada vez mais crescente, né, e aí estamos tendo essa situação de agora. Então, para essa questão da saúde, a gente realmente tenta fortalecer, né, e a gente tenta, eu falo em nome da educação física, em nome desse campo crítico que pensa a saúde coletiva, então, pensar nesses determinantes sociais da saúde, né, então, a gente está comentando aqui da educação, né, eu comentei um pouco da moradia também, então são determinantes que, historicamente, nos provam que a nossa população, ela, na verdade, ela não morre de, digamos, causas naturais, né, então essas doenças, elas se manifestam de formas diferentes, de forma diferente no mundo, né? Então, se você pensar grandes nações, grandes potências como os Estados Unidos, as doenças de lá são muito específicas. E essas doenças específicas muito atreladas ao quê? Ao ritmo de trabalho, né? Ou ao consumo dessas pessoas aí, pensando nos fast foods cardiovasculares aí, por exemplo, né? E de uso de medicamentos também, enfim. Então, eu acho que pós-pandemia, eu acho que é nesse sentido, né? Da gente pensar essa questão. Eu acho que, do mesmo jeito que a educação popular, ela caminha com uma popularização de uma série de coisas que a gente vê hoje sendo mercadorizadas, mas que, na verdade, são direitos, né? Então, a própria saúde, a educação, né? O acesso ao lazer, enfim. Então, eu acho que, como o professor comentou aí, após a crise, eu espero que a gente fortaleça esses núcleos, né? A gente já tem dentro da rede de saúde básica esses núcleos, então os NASFs, que são núcleos de assistência à saúde da família, né? Alguma coisa assim. Então, são perspectivas que eu vejo que esses campos de educação física estão inseridos e tentam fazer trabalhos, por exemplo, quanto à popularização de práticas corporais, né? Eu mesmo encontro num projeto que dialoga com isso, garantir a implementação de práticas corporais nesses locais, né? Então, pensando como um determinante da saúde, não só o fator biológico, né? Então, a doença, está ali a pessoa, não, você tem uma série de coisas, né? E você pensar que no Brasil aí se estima que a renda, uma vez que cai a renda total, né, vai cair mais ainda a qualidade de vida dos trabalhadores, e a gente nota, na verdade, que vai tornar um problema que já existe mais agudo, que é a desigualdade, né? Então, se a gente pensar um montante X, que obviamente vai ser abaixo das expectativas para 2020, 2021, que seja, só que esse montante X distribuído minimamente, né, de forma mais igualitária, a gente vê que a qualidade de vida da população, seja a classe média, seja a classe mais baixa, ela aumenta, né? Então, acho que a gente pensar nessa questão da desigualdade, ela é fundamental, e a crise ela vai atenuar isso, porque a classe hoje ela já lida com condições de dignidade assim bem drásticas, né? Então você intensificar esse arroxo e colocar a culpa disso na crise é no mínimo um golpe aí enfim, de insanidade, né? Se você for pensar em números assim, que não precisaria ser dessa forma. Acho que deixei para os colegas complementarem. Gê, você disse que queria falar? Pode falar. Sim, na verdade não é uma pergunta, é na verdade um agradecimento e um depoimento. Eu fiquei muito emocionado quando a Luísa falou dessa questão dos estudantes, porque fez parte da minha realidade. Eu iniciei num cursinho popular, eu participei em 2015 do cursinho Faz Arte na UFG, e assim, foi muito difícil para mim porque eu tive que escolher entre trabalhar e estudar. E as aulas eram ministradas aos sábados, e daí eu tive que escolher entre trabalhar e estudar. Infelizmente, eu tive que sair, né, do cursinho para poder trabalhar, continuar a trabalhar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que são educadores que vocês contribuem muito
e vocês são muito importantes. Continue com esse trabalho de vocês, é muito importante esse projeto de vocês, porque vocês podem até não pensar isso, mas vocês possibilitam pessoas a sonharem, porque muitos desses estudantes que vão participar dessas aulas, nem eles mesmos acreditam no sonho deles, mas assim, por ser, pela realidade deles ser tão dura, né, muitas das vezes nem eles acreditam no sonho deles, mas de ver vocês lá se esforçando e sonhando por uma educação melhor, eles acabam lutando e persistindo e estudando. Eu tive que sair, infelizmente, foi em 2015, mas continuei a trabalhar e estudar. Em 2017 eu entrei na universidade, para mim foi uma conquista muito grande, e isso fez parte de cada um dos educadores. Eu levo como parte, cada um essa conquista aos educadores, né? Muitos deles nem sabem que eu não voltei lá mais, mas fez parte, e eu sou muito grata pelo trabalho de vocês e que vocês continuem. Tá? Eu fiquei muito emocionada quando a Luísa falou, porque realmente é uma realidade muito dura, né? E muitos às vezes nem imaginam que possam conseguir alcançar, realizar esse sonho de conseguir entrar num curso superior e numa universidade. Obrigada. Luísa? Eu quero dizer que a gente sonha junto, né? Que não faz sentido ser uma luta individual, né? Só vale se for coletivo. E dizer pra Gê que a vitória dela é nossa, de todo mundo que sonha por essa educação popular mesmo. E que depois da quarentena a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, apesar de todos os pesares e de como estiver nossa realidade. A gente vai continuar lutando por essa educação popular, lutando contra a PEC da morte 241, ou PEC 55, eu não me lembro mais, que congela os investimentos em educação por 20 anos. Vamos lutar pela... Ai, gente, socorro. Vamos lutar pelas investidas contra esse desgoverno do Bolsonaro, né, que vetou o projeto de lei de 2015, que regulamenta o curso, a profissão de historiador, né, o curso de história. A quem vale, né, uma nação que não tem memória? Para quem serve isso? Não serve para nós, né? Como os colegas disseram, a gente trabalha em cima dos acúmulos, né? Do nosso conhecimento coletivo que a gente vem produzindo aí a duras penas. E dizer que é isso, e a gente vai continuar como sempre foi, que a EAD não é uma saída, nunca vai ser, que isso é uma maneira de fragilizar a educação, isso é uma maneira de aumentar e engessar ainda mais toda essa desigualdade que a gente luta, né, para acabar, e dizer que há tempo, mas ainda há tempo, né? Há tempos a gente vem lutando, mas e daí, né, gente? A utopia também tem seu lugar na história, e como tem. E a gente vai continuar, quer queiram os senhores, donos dos capitais, quer eles não queiram, nós vamos continuar. Muito obrigada, Jé. Você é maravilhosa. Eu posso falar também? Claro. Pode. Eu só queria também entrar nesse fio aí que a Gê falou, também parabenizar a Luísa. Eu também venho de cursinho popular, entrei na UFG graças a um cursinho popular aqui em Anápolis, se chamava PREA, Projeto de Educação Aberta, que era da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, e que tinha o mesmo sentido do Faz Arte. Eram estudantes de graduação da UEG que davam aula, se voluntariavam e davam aula. E a gente tinha mestres também, tinha professores mestres que davam aula para a gente. Então, foi lá que eu tive minha formação política, minha formação educacional mesmo, porque, assim como eu e milhares de estudantes, não tem um ensino médio de privilégios, enfim, com educação de qualidade. E foi graças a esse cursinho que eu entrei na UFG. Eu fiz 2 anos de cursinho, porque meu ensino médio realmente foi um ensino médio, assim, deficiente. E aí eu praticamente refiz meu ensino médio nesse cursinho com esses professores voluntários. Infelizmente, esse projeto acabou aqui em Anápolis, na UEG.
Eu não sei de fato o que aconteceu, mas é uma pena, assim, porque ele intermediava esse aprendizado para esses alunos mesmo que precisam, e assim como eu, e que tem um sonho de entrar na Universidade Federal, na Universidade Estadual e fazer um curso na Universidade Pública. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos vocês que se voluntariam nesses projetos e que, enfim, tornam nossos sonhos possíveis, assim. Professor Mascote, se quiser falar, Wimmer, pode ficar à vontade. Então, acho que essa pergunta do professor Newton é fundamental, né? Acho que as perspectivas pós-pandemia nos colocam o desafio de acelerar ainda mais as iniciativas às quais a gente participa, constrói, e temos que construir as perspectivas coletivas. É preciso construir um contrapoder em oposição a esse que está colocado aí. Nós estamos vendo a crueldade do capital, da lógica do lucro, de que na pandemia a lógica é não dar o direito social às pessoas de ter a quarentena, que o Estado não quer abrir mão de nada do fundo público para garantir com que os trabalhadores possam ficar em casa. Uma ajuda de R$ 600 não garante que as pessoas possam usufruir da quarentena. As pessoas estão sendo jogadas para a morte. O discurso já é de que pós-pandemia o Estado tem que equilibrar suas contas, mesmo não estando gastando nada agora, com medidas sociais decentes. Então, medidas como as que congelam gastos públicos podem vir com ainda maior intensidade. E eu acho que nunca teve tão explícito, né, o caráter do capitalismo, de uma lógica de sociabilidade onde o lucro é a razão da existência e que o lucro está acima da vida. Mas também nós nunca estivemos tão fragilizados do ponto de vista da organização popular, do ponto de vista, tem a Rádio Noroeste, eu cheguei lá, né, uma iniciativa de comunicação tão interessante. Nós precisamos de rádios comunitárias em todas as regiões de Goiânia. Nós precisamos de cursinhos populares comunitários em todas as regiões de Goiânia. Nós precisamos de uma educação popular crítica que incentive a organização de grêmios estudantis em todas as escolas públicas de Goiânia. Nós precisamos de centros acadêmicos, diretórios estudantis, que discutam outra sociedade, outra perspectiva de mundo, né? E que estejam ligadas às associações de moradores, a sindicatos, isso tudo. Porque, do contrário, nós vamos ter o quê? Barbárie. Então, acho que nesse momento, o projeto da Magnífica, o coletivo dentro da universidade, as iniciativas de educação popular como o Faz Arte, né? O movimento por uma universidade popular, conseguem se articular uma perspectiva de ciência e de educação que é a que nós precisamos, inclusive, para sair de um momento de crise desse. Se a gente for pensar, nós queremos uma ciência e uma educação para a nação. O que adianta para o povo agora, nesse momento, a ciência que foi produzida para o agronegócio, para as grandes empresas do agronegócio? Nada. Agora, nos interessa muito a ciência que está a serviço de produzir respiradores, uma ciência que está a serviço de remédios que não sejam patenteados por grandes grupos farmacêuticos, mas que estejam estendidos a todo mundo. Então, nesse momento, uma ciência, uma educação a serviço da humanidade, eu acho que está cada vez mais possível de se mostrar para o conjunto das pessoas, da classe trabalhadora, né? Mas, ao mesmo tempo, nós só vamos fazer isso se a gente estiver profundamente ligado e construindo iniciativas populares. Então, precisamos de, cada vez mais, de poder popular, porque o contrário disso vai ser mais barbárie, vai ser mais os de baixo se matando entre si, né? Então, vai ser a gente se apertando dentro do nosso ônibus no terminal, enquanto os empresários de ônibus continuam com sua quarentena, mantendo seus lucros. Acredito que não podemos voltar ao mundo de antes da pandemia, porque foi o mundo de antes da pandemia que criou esse caos que nós estamos vivendo agora.
Infelizmente, já caminhando para o final, fazer um comentário e abrir para vocês falarem, para o restante do grupo falar, claro. É como, ao longo da conversa, a gente consegue ver como a educação popular não se desvincula de nada, em todas as questões, em todos os movimentos, em todas as áreas, né? E principalmente a gente vê a importância, né, dela agora, no período da crise sanitária, política e social, né? Então é sempre uma dificuldade construir a emancipação 100%, né? Podem falar. Rafa, Igor, só complementando um pouco aqui as questões anteriores, eu gostaria de ter resposta para as duas perguntas, tanto para a do velho quanto para a do Rodolfo. Infelizmente, essa questão da educação popular hoje, a gente fica limitado, né, a trabalhar ela durante esse período de pandemia, porque o EAD não é solução, como a Luísa disse, o EAD ele exclui bastante, né, e a gente está falando de uma sociedade que ainda não está tão preparada para um trabalho à distância, e talvez nunca esteja, né? Porque o EAD, ele realmente ele é muito limitado com relação a tudo. A pandemia, na verdade, ela não criou a crise, né? É importante sempre lembrar isso. Ela só acelerou alguns processos. Então, ela fez com que a gente pensasse mais a questão da tecnologia, a questão do uso da tecnologia. Mas essa crise do capitalismo que está aí, como o mascote disse, é uma coisa que já estava presente no mundo que a gente vivia pré-pandemia, né? Bom, eu espero que o mundo que a gente viva depois de passar a quarentena seja pelo menos, no mínimo, um mundo que realmente valorize a ciência, porque a gente vinha no momento que a ciência era desvalorizada, né? E aí agora a gente vê a importância disso, a falta que faz cientistas, e não só cientistas, mas investimento em ciência propriamente dito, né, por parte do governo. Bom, aí concluo à vontade, eu me coloco à disposição para o diálogo, para a gente tentar pensar um mundo melhor depois da pandemia, tanto com quem está participando aqui, quanto com quem está assistindo de casa, e, enfim, é isso. Passo a palavra. eu queria falar. Está sendo uma conversa muito emocionante, né? Porque é algo que toca todo mundo. Eu estava pensando também muito nessa questão do EAD, porque não tem base, como o pessoal já falou bastante. Não tem base porque a gente tem que conhecer quem são as pessoas que estão nesse Brasil profundo, né? Que não é o Brasil que mostra na mídia hegemônica. Essa questão de EAD, ela precisa de outros parâmetros tecnológicos que nem todo mundo tem acesso, né? Só para começar. Nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem internet, vamos colocar isso, né? Isso também tem que vir à tona, porque também o governo, ele não está nem aí para isso, né? Porque, como já foi falado, esse processo de educação escolar, ele não foi feito para a gente da periferia, né? Foi feito para os grandes, né? Para as elites. Então, eles têm todos esses parâmetros, mas e as outras pessoas que não têm esses instrumentos de educação, né? Isso também tem que ser colocado em pauta. Quem é que vai garantir a internet? Quem é que vai garantir os computadores, né? O tempo também que essas crianças vão estar em casa, crianças, adolescentes, adultos que vão estar em casa tirando para estudar, né? Porque não é fácil também. A pessoa pensa que porque está em casa a gente vai conseguir estudar, vai conseguir prestar atenção na aula. Não é sempre assim. E a outra coisa que eu queria trazer, vocês falaram bastante do cursinho, eu não fiz cursinho popular, porque eu também não sabia que isso existia na minha época. Eu acho que são uns 10 anos, não parece, mas e aí, como eu não fiz um cursinho popular, eu fui para o cursinho de elite, né? Aquele pago. Não era tão caro na época. Mas era um cursinho em que não tinha pessoas como eu, né? Era uma educação
de repetição, né? Então, quem é que ia sair na frente? Quem tinha uma memorização muito melhor, né? Que geralmente não era eu, claro. Mas se você memorizasse mais, você então tinha mais chances de conseguir, né? E que eu acho que é uma coisa que ainda é bem arraigada nesse processo de educação atual, nesse processo de educação escolar, né? E o cursinho, ele parece um período, assim, à parte, né? Porque a gente tem educação básica, depois tem a universidade, então ele é a transição, mas ele é um período muito importante para a gente se constituir enquanto pessoa, né? Eu lembro que foi no cursinho que eu me percebi, ou que apontaram para mim e me falaram que eu não era uma mulher negra. Olha só, lá eu me descobri que eu não era negra. Ninguém nunca tinha me falado isso, mas lá me falaram. E esse processo de desconstrução, ele só foi possível na universidade, mas não em qualquer lugar da universidade, né? Foi nos grupos de estudos, né? Grupo do Obiano, na Magnífica Mundi, junto com pessoas que estavam pensando um outro mundo, né? Então, a gente tem essas formações políticas, né, dentro da universidade, que, infelizmente, não está dentro desse currículo, né, ainda. A gente não percebe esse ensino de educação popular, né, do sentido de trazer o povo, né, para a universidade e também dentro dos currículos, porque a nossa leitura de mundo é pautada num currículo canônico, em referências canônicas, a gente não se lê na universidade, dependendo da disciplina, a gente não lê sobre América Latina, a gente não lê sobre mulher negra, ou seja, cadê a gente na universidade também nos currículos, né? E aí a gente busca muito esses espaços de refúgio, que eu costumo chamar os grupos de estudo, esses coletivos que procuram nos acolher e nos formar politicamente para também não surtar, né, durante esse processo, que é um processo intenso da universidade, né? E aí a outra questão que eu queria trazer era que os meninos estavam falando sobre o sertão, né? Que é uma forma da gente trazer todo esse percurso da educação popular também na extensão, também dentro da universidade e promover esse diálogo constante para a gente não se perder nesse jogo opressor. Eu percebo muito, não só no sertão, né, mas também em todas as atuações do coletivo, da Magnífica, quando a gente vai para algum assentamento também, ou até sertão mesmo, é muito também a questão espiritual, né? Eu acho que ela, pelo menos, me bate muito forte. E aí eu não estou falando de questão religiosa, né? Mas essa questão da gente ter contato não só com outras pessoas, mas também com todo o cerrado, né? Que é uma coisa incrível. Porque eu lembro que quando eu fui pro sertão, né, para Alto Paraíso, eu não sei o que acontecia, que eu queria dormir toda hora, porque eu fiquei muito mole, assim, lá, porque é um outro tempo, né, um outro ambiente. Me deu uma moleza muito grande, que eu queria ficar dormindo toda hora. E aí depois que eu fui perceber que eu não tenho isso na cidade, que é um lugar muito agitado e tudo mais, né, muito pesado. E aí, quando a gente chega no sertão, que é um lugar aberto, né, onde a gente pode respirar um ar diferente, né, pode ter contato com a gente mesmo, eu percebi que isso tudo faz parte desse processo de ensino, né, que a universidade muitas vezes barra, mas que é extremamente importante para nossa vertente espiritual também. De também promover esse diálogo com outros corpos, né? Que não só esses corpos humanos, mas também os corpos da natureza, que é muito importante para a gente. E a outra questão, vou finalizar, porque a fala é de vocês, não minha, que eu vou voltar lá no início que eu falei, a questão da EAD, né? Tudo bem, a tecnologia é importante, mas esse contato um com o outro, isso aí a tecnologia não vai poder fornecer. Porque é um contato de formação social. A gente precisa disso desde pequeno, né? De olhar no olho do outro, de perceber o outro ali, que também faz parte de você, esse processo
ser sensível, né, às humanidades. Muitas vezes a tecnologia não nos dá isso, né? E isso é um processo de sentir, né? Não só de ver e ouvir. A gente precisa sentir o outro também como pessoas de direito, né? E isso só é possível nessa educação presencial, né? É isso. Muito obrigada pela fala de vocês, eu agradeço demais todo mundo por ter falado, foi algo extremamente importante e afetante. Antes de passar a palavra, eu só queria falar para o mascote, porque eu sei que tinha horário, né? Às 6 horas ia começar no Cineclube. Se precisar sair, tá tudo bem, se não quiser falar por agora. Eu queria. Está rolando uma atividade, né, do Cineclube. Agradecer muito pela oportunidade da participação. Reforçar essa questão de que essa substituição do ensino presencial pelo ensino à distância, por trás disso tem um grande lobby de grandes monopólios econômicos no campo da educação privada, monopólios que não surgiram agora, que vêm sendo alimentados com dinheiro público já há algum tempo. Inclusive, quando se faz a opção de comprar vaga na faculdade privada, ao invés de se abrir essa vaga na universidade pública, se está garantindo uma educação que não é democrática, onde há menos possibilidade de intervenção social, que é na faculdade privada, uma faculdade sem pesquisa, sem extensão, e ainda engordando os cofres e formando monopólios que depois vão fazer lobby pelo fim da educação pública ou sua diminuição, e vão ganhar muito lucrando, vendendo pacotes de educação à distância. Também tem por trás a precarização da condição do professor, né? Eu como trabalhador da educação, e o pior, uma concepção de educação que o Paulo Freire chamava de bancária, como se o conhecimento, né, como os colegas colocaram bem aí, pudesse ser transferido, decorado, né? E não pode. Por isso que eu sou um crítico contumaz das escolas militares. O fato da pessoa passar ou não passar no vestibular, estudando na escola militar, não quer dizer que ela teve acesso à educação, a educação enquanto patrimônio cultural da humanidade. Porque se uma pessoa... Como é que se tem uma educação no lugar onde não pode ter um grêmio estudantil? Onde os estudantes não podem fazer um abaixo-assinado? Onde não se pode discutir a ditadura militar no Brasil? Então, esse tipo de educação, ele não serve, né? Ele vai fazer, inclusive, formar pessoas que vão ter diploma, vão ter títulos, e vão, às vezes, eleger um governo que vai ter medidas contra elas, contra os mais pobres. Então, precisamos aí estar juntos, né? Projetos de educação popular, de extensão popular, dizendo o que significa essa educação à distância, e cada vez mais acreditando nessa educação que nos aproxima na perspectiva de uma outra sociedade. Bom demais, magnífico, sou apaixonado pelo projeto, e espero contar com a galera da Magnífica, com todo mundo que esteve aí debatendo também, né? Nossa, eu aprendi muito hoje nesse debate, para somar com a gente fazer ações cineclube, cursinho, executivas, movimento estudantil, sindicatos, movimentos trabalhadores. Estamos juntos nessa aí, gente. Um grande abraço para todo mundo, um abraço forte. A gente que agradece, a gente está à disposição, qualquer coisa que precisar. Obrigada por participar. Esperamos vocês em outros programas, em outras participações do coletivo também. Não esqueça da gente. Aí, a galera que está aqui com a gente, o Igor, o Elisson e a Luísa, se quiser falar, a gente, mais alguma coisa, né? Pontuar uma fala final para a gente caminhar já para o final, né? Luísa? Eu quero falar. Eu respirei, parei de chorar, porque geralmente quando eu começo eu não paro, mas eu já até esqueci o que eu disse quando eu tava chorando, porque eu fiquei um pouco emocionada com a fala da Gê. Ai, gente, minha gata, peraí, sai, gata. Sai, gata. Aí. O que eu quero dizer é que depois que essa quarentena passar, quando a gente voltar, né,
ao mundo que não vai ser igual antes, num cenário quase pós-apocalíptico, eu acho que vale a reflexão para todos nós que atuamos na educação popular, e para as pessoas que não atuam também, ou não são alunos ainda, que procurem meios, né, para se aproximar mesmo dessas organizações, porque tão somente o povo unido, né, o povo organizado, é que a gente vai conseguir sair desse abismo que a gente se encontra hoje, né, que foi escancarado aí por esse vírus mortal, enfim. Nós estamos na ordem do trágico, né, parece que o corona corta a nossa história em antes e depois também, né? E lidar com isso e pensar nessa educação emancipadora, como o Mascote disse, e também, como a Ludmila disse, essa educação que nos faça pensar, que nos leve a refletir sobre nossos corpos, não como máquinas, né, mas como humanos que nós somos, e que tantas vezes nós somos colocados nessa condição maquinizadora de faça isso, faça aquilo, e produza isso, e produza aquilo. A quem serve a todas essas produções, né? Nós já sabemos a resposta, e dizer que nós do MUP, e eu acho que eu também falo pelo MEP, apesar de todos os pesares, continuaremos calmos e de cabeça erguida, promovendo o que a gente sempre promoveu. Deixo o convite para quem quiser conhecer o Faz Arte, enfim, várias outras organizações, mas como eu participo do MUP, eu vou convidar para o Faz Arte. É isso, gente, vamos nos organizar e continuar a lutar, né, porque não tem outra saída, nós não temos outra saída senão a luta. Igor, você quer falar? Basicamente, eu queria agradecer pelo convite, mais uma vez. Eu acho que talvez eu não esteja ao nível para discutir a educação popular, mas muito obrigado. E é o que a Luísa disse, sabe? Eu, no caso, não faço parte do Comunidade Faz Arte, apesar de acompanhar o projeto, mas nesse mundo pós-pandemia, eu espero que a gente possa se unir cada vez mais, se fortalecer, né? E valorizar essas propostas de organização social, sabe? É muito necessário que haja uma aproximação, como eu disse antes, infelizmente, nesse momento de isolamento, a gente não consegue alcançar as populações mais carentes, e a tecnologia não alcança mesmo em outros momentos, a gente precisa desse contato corpo a corpo, de ir até as comunidades, de conhecer as realidades deles, para poder fazer isso que a gente está chamando aqui de educação popular, né? Mais uma vez, eu me coloco novamente à disposição para conversar bastante sobre essa questão de educação popular, para construir junto, porque a educação popular ela precisa ser construída junto, né? E não da academia para o resto da sociedade, mas todos unidos. Ellison? Bom, eu queria começar falando que o Igor está escondendo o jogo, que na verdade ele tem muito mais habilidade que nós aqui com crianças, que eu já vi isso acontecer. Porque, na verdade, a gente pensando entre ensino e educação, né, a gente nota que tem uma diferença. Não é o ensino popular, não é popularizar o ensino, né? Aquela questão que eu já falei, a educação da perspectiva bem mais ampla, assim, justamente da gente contrapor, né? A educação é lugar, se faz ela na escola ou em casa. Sim, se faz na escola, se faz na vida, né? Essa educação, ela não, de maneira nenhuma, está restrita ali ao círculo familiar, independente daquilo da gente debater valores, né? Agradecer, o professor saiu, Mascote, falando sobre a questão de escolas militares e a correlação com a educação popular. Eu quero construir, né, meu TCC em cima disso, estou tentando pensar isso. E a Magnífica, de novo, se mostrou um braço amigo para mim. Conversei com a Ludmila há um tempo, pedindo referências dela, né, se ela conhecia, seja autores, seja pessoas que vêm pensando nisso. Ela
me colocou em contato com um camarada lá da Letras. E eu acho que também essa questão pós-pandemia, dialogar com o professor Newton, né, o que ele vem trazendo para a gente toda a vida dentro da Magnífica, que é essa questão da solidariedade, né? Então, eu acho que pós-pandemia, para além de a gente tentar voltar com o tempo perdido, né, já que a gente está falando de educação, realmente escutar essas pessoas, né, porque alguns pesquisadores, como o próprio Átila e a Marina, ele vem trazendo reflexões, ele fala que a gente já está passando e isso vai se intensificar por um luto social, né? Então, infelizmente, a gente tem péssimas expectativas para o Brasil nas próximas semanas. Então, esse luto social vai ser muito intenso, muito para além da economia. Então, acho que a gente escutar essas pessoas, entender o que elas passaram e tentar dialogar com essa dor, né? E o que fazer a partir disso. E aí, entre as nossas proposições educacionais, políticas, né? Enfim. Mas antes disso, ouvir essas pessoas também e confortar elas, porque, como eu disse, a gente vem há muito tempo, né, desvalorizando essa questão. O Igor bem colocou, ótimo, essa questão da ciência. A gente vem desvalorizando valores, né, valores humanos, direitos humanos, vêm sendo destruídos aí em prol dessa corrupção, de se atrelar, né, a corrupção, à esquerda, enfim. E também dizer que da imprensa, né, a gente está aqui com o jornalismo, então a imprensa, junto com a ciência, vem sendo negada, hoje em dia vem sendo atacada muito. Você vê aí o Bolsonaro destilando os ataques dele à imprensa de uma forma ali muito irônica, muito desdenhada mesmo, né? Já está muito claro isso, então isso é grave, né? Isso é bem grave. E esse ataque à Globo, né? Você vê pequenas iniciativas fascistas, assim, tipo de tacar um balde de água, ganhar R$100 quem taca um balde de água no repórter da Globo, né? Você vê pessoas bolsonaristas tomando microfone de repórteres da Globo enquanto está fazendo gravações em tempos de coronavírus. Então, são pequenas iniciativas fascistas que a gente nota ganhando mais ou menos força em alguns locais e que são perigosos, principalmente para vocês que trabalham com esse campo da comunicação. Então, né, fazer os agradecimentos finais. Obrigado aí, Igor, Djamila, o professor que se foi, todos os convidados. Espero ter contribuído, espero poder somar mais para frente, continuar construindo tanto essas perspectivas que a gente vem falando, né, na verdade, a implementação delas, como, enfim, espaços aí tocados pela Magnífica. Obrigado. Eu queria muito agradecer vocês. É uma conversa que, nossa, acho que a gente poderia ir até 10 horas, mas tempo apertado, é curto, né? Queria agradecer muito. Se alguém já terminou, né? Se alguém quiser falar um tchau. Isso. Gente, muito obrigada pelo convite. Vamos aprender juntos, vamos fortalecer e estreitar esses laços da Magnífica aí com Faz Arte, com o MUP. Foi incrível, muito obrigada, aprendi com todos vocês. É sempre muito bom pensar e debater educação popular e ouvir o que os meus companheiros de luta têm a me ensinar, né? Porque só assim que a gente aprende, só assim que a gente produz algo. Reforço o convite para vocês conhecerem o Faz Arte, para vocês conhecerem a página do MUP Nacional, do MUP Estadual e também do MEP, né, que é Educação Popular, organizada aí pelos secundaristas, e dizer que temos muito caminho pela frente e vamos lá, vamos tomar um fôlego. Muito obrigada, gente. Então, tá. Obrigada. A Heloísa vai passar a vinheta final. Aí, obrigada, gente. A gente se vê na próxima. Obrigada, gente. Até mais.